Boa tarde, eu sou o Joaquim Francisco, de 67 anos de idade, membro da Igreja Batista, Terceira Igreja Batista do Rocha, mas que antes de ser Terceira Igreja Batista do Rocha, éramos da Igreja Batista do Prenda. Mas também, antes do Prenda, éramos da Terceira Igreja Batista de Luanda. Em 1976, existiam só 3 igrejas. A primeira de Luanda, que é ali na estrada do Catete, nos Congolenses. A segunda, que é atrás do Américo Boa Vida. E a terceira, que é ali na Paula do Carvalho. Bem, irmão Joaquim Francisco, poderia nos dizer como o irmão entrou na Igreja Batista do Prenda? Ok, eu antes de entrar na Igreja Batista do Prenda, eu fui da Igreja Católica. Na Igreja Católica fiz os 3 sacramentos, isso já no Kwanzaa Sul. Fiz o batismo, crisma e primeira comunhão. Por isso, antes de entrar no Prenda, já tinha algumas luzes bíblicas. Em 1976, eu e o pastor Kisama pertencíamos à Igreja Metodista, porque a Igreja Batista ainda não existia no Prenda. Pertencíamos à Igreja Metodista. Então, cultuávamos na classe Daniel. Mas com o aparecimento da Igreja Batista, através do pastor Milongo, porque o pastor Milongo foi um dos líderes da Igreja Batista do Prenda, porque ele trabalhava com o pastor Jorge, e o pastor Jorge é que levava o Evangelho na província do Kwanzaa Sul, onde era de origem do pastor Milongo. O pastor Milongo era trabalhador do pastor Jorge, embora que o pastor Jorge era empresário, mas tinha o seu trabalho também de missionário. Então houve necessidade do pastor Jorge expandir a igreja até o Kwanzaa Sul. Mas com o pastor, o irmão Milongo ainda não era pastor, o senhor Milongo era trabalhador do pastor Jorge. Então convida o pastor Milongo, para irem junto ao Kwanzaa Sul levar o Evangelho através da Igreja Batista. Assim o pastor Milongo começou também a frequentar o Kwanzaa Sul, que é Kibalo. Então ali formou-se a Igreja Batista de Cabezo. Ok, muito obrigada, irmão Joaquim Francisco. Deu para perceber que foi por meio do pastor Milongo e do pastor Jorge que então os senhores conheceram a Igreja Batista do Prenda ou a Igreja Batista. Sim. Então nós gostaríamos de saber como é que a Igreja Batista do Prenda era chamada antes de ser consagrada como Igreja Batista do Prenda. Pronto, a Igreja Batista, como dizia anterior, que nós íamos sempre na Paula de Carvalho assistir os cultos. Do Prenda para Paula de Carvalho, os carros e as crianças, atravessaram com as crianças, era já um bocado distante. Então, o grupo da Igreja Batista, o grupo da Terceira Igreja Batista, acharam que tinham que ter uma congregação mesmo no Prenda. Então, esta congregação, quem era o evangelista era o pastor Matoco. Mas como a igreja tinha que ter sempre um lugar onde iniciar, então, às quartas-feiras, nos cultos da noite, já não conseguíamos ir até na Paula de Carvalho, do Prenda para a Paula de Carvalho, distante, que é ali na Sagrada Família. Começamos a cultuar no quintal, onde morava o diácono Fernando José Manelo, que é o Fernando Quindumbo, com a tia Maria Domingos. Ali começamos o trabalho, atrás da igreja de São Pedro, ali no Prenda. Começou-se o trabalho e fizemos lá um alpendre. Cortamos alguns paus e fizemos lá uma casota de chapa. O trabalho foi andando. A casa onde morava o irmão Fernando Guilherme era uma casa alugada, onde nós tínhamos. Ok,
quê? Na altura não era a Igreja Batista do Prenda, era a Congregação do Prenda. Depois de ser Congregação do Prenda, depois da consagração, não, depois da Congregação do Prenda, mudamos para um lugar mais vasto, onde os carros já podem parar, que é já aqui na comissão, onde está a Igreja Batista. Ao longo do tempo, a Igreja evoluiu, tanto em membro como no espaço. Na consagração, então, tira-se o nome de Congregação do Prenda para a Igreja Batista do Prenda. Só. Ok. Muito obrigada. Mas ainda não parou. A Igreja Batista do Prenda. Pronto. Era a Igreja Batista do Prenda. Mas como no Prenda existia só uma Igreja Batista, numa reunião alargada, então a convenção, os membros da convenção, decidiram atribuir o nome da primeira Igreja Batista do Prenda. Ok, muito obrigada, Sr. Joaquim. Neste caso, nós queríamos então saber em que ano foi fundada a Igreja Batista do Prenda, desde o momento em que ela saiu como congregação até o ano em que realmente trouxeram os líderes para que ela fosse consagrada como igreja. Em 1986. Se não me engano, 1986. Sim, sim. Ok, muito obrigada. Neste caso, nós gostaríamos de saber, né, um pouco da história de como é que saíram do quintal daquele irmão, do quintal do irmão que cultuavam, se não me engano, acho que o irmão Fernando, para chegarem até no templo atual. O pastor Milongo foi nos visitar. Na altura, o pastor Milongo já tinha os seus amigos dinamarqueses, que são os fundadores, que eu me referi, que são os fundadores da Igreja Batista na Kibala. Vinham nos visitando, mas como o carro não entrava, o carro do missionário não entrava até no local, era no beco, então ele sugeriu que passássemos para o Prenda, que ia falar com o sobrinho dele, que é o Domingos Pina. Então, ele falando com o Domingos Pina, sendo ele o mais velho, então o Domingos Pina concordou que mudássemos para o bairro Sagrada da Esperança. Ok, muito obrigada. Neste caso, o pastor Milongo teve um grande envolvimento para que se deixasse o templo antigo, ou o local antigo, para que ficasse aí onde a igreja está atualmente. Exatamente. Ok, muito obrigada. Neste caso, nós queremos saber, no tempo em que o irmão Joaquim Francisco cultuou lá no Prenda, no tempo em que era membro, quais eram então os líderes que estavam à frente? Neste caso, o pastor, se o irmão ainda lembra do nome dos vices-presidentes da igreja ou o nome dos diáconos. Pronto. O primeiro líder foi o senhor Fernando José Manera. Fernando José Manera. O segundo, que era o secretário, era o pastor, o falecido pastor Guimema, Domingos Augusto Guissama. O tesoureiro era o irmão Fernando Antônio Milongo. Depois do Fernando Antônio Milongo, depois do Fernando Antônio Milongo, entrou o Domingos Mongo, que eu conheci do povo Aunda. Assim, o atual pastor José João Manel era o líder de missões e professor da Escola Bíblica Dominical. O senhor José João Manuel, pastor. Líder de missões e professor da Escola Bíblica Dominical, que depois veio a ser substituído pelo irmão José Daniel Mongo. Certo, pode prosseguir. Agora, depende da sua pergunta. Né? Não, esses são os únicos líderes que São os líderes mais influentes. O resto, presidente da sociedade, presidente de moças, todos os nomes já podem me esquecer, que já vão quase 49 anos. Não, 48 anos, já vai a 48 anos. Ok. Muito obrigada, irmão Joaquim Francisco. E de todo esse tempo que o irmão está sem estar na igreja, nesse caso estando na igreja a filha, uma vez que a terceira do Rocha Pinto é filha da Igreja Batista do Prenda, o que é que o irmão pode falar a respeito da Igreja Batista do Prenda, como mãe? Olhando desde o tempo passado até agora, que avaliação o senhor Joaquim faz sobre a Igreja Batista do Prenda? A igreja evoluiu muito.
até podemos meter num grau superlativo muitíssimo. Isso é. Porque já teve a Igreja Batista do Prenda, teve a congregação do que é da Monte de Oliveira, depois a congregação que é a terceira agora, que é Luz do Mundo, que é a terceira do Rocha Pinto, e ali foi andando. Ok. 15 de fevereiro, Cristo Rei, congregação Cristo Rei também veio de frente. Ok, muito obrigada, irmão Joaquim Francisco. Muito obrigada pelo contributo. Obrigada mesmo por nos contar um pouco da história da Igreja Batista do Pena.